Amém, queridos. Eu quero falar sobre a nossa visão, os nossos pilares. Nós estamos aí caminhando já para o 4º domingo, falando sobre os nossos pilares. Nós temos 5 pilares e hoje o nosso pilar é a visão que nós temos. Eu gostaria que pudesse colocar, se tem como colocar os 5 pilares, para vocês gravarem bem, Nós sabemos que o primeiro pilar está aí, vocês estão vendo, é paixão pelas vidas. E nós compartilhamos, falamos que o amor que Deus tem pelas pessoas. E segundo pilar é a cultura, que a nossa cultura precisa ser a cultura de amar as pessoas, incondicionalmente, não importa como que ela é, como que ela está, nós devemos amar. O terceiro pilar é o propósito de servir, que eu falei sobre que nós devemos servir com excelência, O servir tem que ser com excelência, porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Então eu falei muito sobre isso domingo passado, e hoje nós vamos falar o 4º pilar, que é a visão pela cidade. E depois, domingo que vem, nós vamos fechar com a ação cuidar. A nossa ação é cuidar, ok? Então vamos lá, vamos abrir em 2 Reis, capítulo 2. Aqui eu quero destacar um pouco sobre a vida do profeta Eliseu. E o tema da nossa mensagem é como identificar as fontes de nossa cidade. Está aí no telão. Então o tema é este: como identificar as fontes de nossa cidade. Então a nossa visão é a nossa cidade. Hoje eu quero falar sobre isto, que esta igreja ela precisa não ter uma visão local, apenas numa estrutura, mas que a sua visão venha a ser além dessas paredes, que a visão dessa igreja precisa ser a cidade. Esta é a nossa visão, e esse é um dos pilares que nós vamos falar hoje, ok? Vamos ler. Diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: como meu senhor vê, essa cidade é bem situada, mas as águas são ruins, e a terra é estéril. E disse ele: trazei-me uma tigela nova, e pondo nela sal. E eles a trouxeram. Então foi ele até o manancial das águas, e despejou o sal nele, dizendo: assim diz o Senhor, sairei, estas águas jamais causarão morte e nem esterilidade, e ficaram puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de poder compartilhar a sua palavra. E nós repreendemos toda voz ao contrária, tudo aquilo que queira impedir, Deus, dessa semente cair em terra fértil. Nós estamos repreendendo qualquer ação do inimigo, e que essa palavra possa dar frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu estou dizendo, como identificar as fontes de nossa cidade. Sabe, queridos, existem muitas fontes na nossa cidade, que são fontes amargas, que são fontes que está impura. E hoje nós, como igreja, nós temos uma tarefa, uma missão de poder curar essa cidade. Querido, quando eu penso curar essas fontes que traz prejuízo,
aqui como diz, essa fonte, ela era ruim, e ela era uma água que não tinha como beber. Sabe, querido, quando eu olho para essa história, eu vejo que o que a igreja precisa fazer para ver as fontes curadas. Elas precisam entender que ela não pode ficar apenas nas quatro paredes. Ela precisa ir além das paredes. Ela precisa olhar para a nossa cidade e ver que as fontes que existem nela, e precisa ser curada de uma forma extraordinária. Sabe, amados, quando a gente pensa no Oriente Médio, lá água é raro. Sabe, um dia quando eu e a Marli estivemos lá, nós estávamos passando assim num lugar, é interessante, né? Porque lá tem muito deserto, e a guia falou assim para nós: onde nós estamos passando agora é um rio, mas quando eu olhei para esse rio, só tinha areia, não tinha nada. Aí eu falei: mas como um rio aqui? Aí ela falou assim: quando chove, as montanhas, né, vem as águas das montanhas, e ali se torna um rio. Querido, ali a água é muito valiosa. A água no Oriente Médio é algo extraordinário, é algo importante. Os poços, Deus, as fontes. Então quero dizer para você, quando as chuvas vêm, né, em ocasiões, né, estações, ali eles aproveitam o máximo daquela água. Sabe, querido, e esta água, esta fonte, era uma fonte impura. E sabe, querido, eu quero dizer para vocês que essa história aconteceu, contando até hoje, mais quase 3.000 anos. 3.000 anos atrás, esta água continua boa, pura. Quando o profeta diz aqui no final, verso 22, diz: ficarão puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. E realmente, querido, quando eu e a Marli estivemos lá, nós fomos nessa fonte, em Jericó, e esta fonte alimenta Jericó inteiro, é através dessa fonte. E aí eu aproveitei, eu estava com uma garrafinha de água, joguei a água, né, que era mineral, peguei aquela água, e quando eu bebi aquela água, aquela fonte, mais uma água extraordinária, uma água gostosa, leve, uma água muito gostosa. Sabe, querido, quando eu olho para esta história, eu fico empolgado. Por quê? Porque aqui era uma cidade bem situada, e a nossa cidade é bem situada, uma cidade extraordinária, uma cidade que tem rios ao redor. A nossa cidade é tremenda, morar aqui. Sabe, nós temos que apaixonar pela nossa cidade, nós devemos amar a nossa cidade, mas nós devemos também olhar que existem fontes que estão amargas, e que a igreja tem o poder para curá-la. Amém? Então você pode entender isso comigo. Sabe, querido, existem várias áreas que a igreja pode influenciar na sociedade, no mundo dos negócios. Você que é um negociante, você que é um comerciante, você que é um empresário, você tem que olhar para os seus funcionários, e ali é um campo missionário. Você precisa cuidar daquela família, daquelas pessoas que estão ao seu redor. Então quando você olha também, a igreja pode influenciar na área da educação, na área do esporte, na área da ciência, na área da arte, do governo dessa cidade. Então nós precisamos entender, queridos, que nós podemos influenciar cada área, né, cada setor dessa cidade. Sabe, querido, hoje de manhã eu estava falando que existem vários setores da nossa sociedade que precisam ser alcançados. Sabe, setores que a igreja precisa fazer parte, a igreja precisa fazer presença ali. Quando você entra num ambiente, você precisa entender que a igreja está lá, você é a igreja, e você precisa ver aquele ambiente mudar.
Então, quando nós olhamos, queridos, tantas áreas que precisam ser alcançadas, por exemplo, os dependentes químicos, skatista, né? Meu filho é um deles. Ele já está alcançado, né? Amém, né? Por exemplo, ciclistas, professores, pescadores, sem teto, né? Pessoas morando, não tem casa, sabe? Pessoas surdas e mudas. Queridos, nós temos muitas pessoas na nossa cidade, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, porque são surdos, são mudos, não falam, não ouvem. Imagina que se na nossa igreja tivesse uma pessoa que falasse em Libra, falasse em sinais, a gente poderia alcançar esse grupo, essas pessoas que estão aí na cidade, aonde eles estão. Sabe, queridos, quando eu morava em Maringá, a nossa igreja tinha um ministério de surdos e mudos, mas era algo extraordinário. Eles sentavam na frente, e o pastor ia pregando, e a pessoa ia só fazendo sinais, e eles empolgados, e sabe qual que é a forma deles aplaudir? É assim, ó. Então, quando eles faziam assim, nós também fazíamos assim. Por quê? Porque eles estavam na igreja, eles estavam entendendo a palavra. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês, um dia um deles, nós fomos fazer um culto, fizemos o culto lá, só de surdos e mudos, né, para as pessoas, e eles pregaram em sinais. Vou dizer uma coisa para vocês, foi algo extraordinário. Sabe, querido, nós precisamos alcançar essas pessoas, nós precisamos alcançar vários setores, sabe, como eu falei aqui, vários setores que a igreja precisa alcançar. Como nós estamos vivendo um tempo agora, por exemplo, o tempo da política, nós temos candidato da igreja, que vai ser o prefeito, vai estar aí como candidato, nós vamos estar juntos, porque nós vamos alcançar cada setores. Nós temos aí os professores, nós vamos alcançar os professores, nós vamos alcançar os skatistas, os ciclistas, nós vamos alcançar, porque a igreja vai entrar em cada setores. Sabe, você precisa entender que nós estamos juntos. Deus quer fazer uma reforma nessa cidade, Deus quer mudar o quadro dessa cidade, Deus quer que as biqueiras fecham, e ali Deus faça uma célula, ali entra uma célula naqueles lugares. Sabe, querido, eu quero dizer para vocês, nós somos a igreja que Deus está contando, é a igreja que precisa se levantar. Pessoas morrendo, precisando de socorro, e nós vamos liderar essa cidade, nós vamos profetizar sobre ela, e nós vamos crer que as fontes vão ser purificadas, pelo poder que está no nome de Jesus. E pensa bem, você precisa pensar nisto, que a igreja, ela está nesta cidade, e ela precisa fazer a diferença aonde ela está. Ela precisa ser igreja aqui no domingo, mas na semana, lá fora, ela precisa ser a igreja da semana. Onde você entra a igreja de Jesus. Onde você chega, a igreja de Jesus chega. É isto que você tem que pensar nesta cidade. É assim que nós vamos caminhar. Amém? Glória a Deus, né? Vamos caminhar aqui. Então a igreja não pode estar presa a uma estrutura. A igreja não pode ficar apenas olhando para o que nós temos. Nós temos que olhar. Eu olho para a cidade, eu olho para essa cidade e profetizo nela. 22 anos profetizando, declarando, e nós vamos ser uma cidade reconhecida nesse estado, porque eu estou crendo, eu estou orando, e eu estou profetizando, e eu estou crendo como esse profeta Eliseu. Ele pegou um vaso, ele pegou uma tigela e pediu sal. Sal na Bíblia significa pacto, porque a Bíblia diz que Davi fez um pacto de sal. Então ele pegou aquela tigela e jogou naquela fonte e purificou aquela fonte. Sabe, querido, nós cremos que essa cidade vai ser transformada,
porque a nossa visão é a cidade. Qual é a visão? Eu não posso ter uma visão somente local, eu preciso ter uma visão da cidade, em todas as áreas da cidade. Sabe, querido, Deus quer que você venha no templo domingo, sim, mas Ele quer que você seja igreja no meio da semana, sabe, lá no meio da saúde, no meio da educação, no fórum, em qualquer setores, como eu já falei. Sabe, a igreja, ela precisa ser viva, ela tem onde ela está inserida. A igreja, quando ela está inserida, ela faz a diferença no seu trabalho. Alguém chega lá com o celularzinho, com uma pornografia, você vai olhar, você vai repreender o cara, fala, eu sou cristão. Quando tiver alguém contando piada suja, você vai chegar e vai contar piada também. Opa, eu tenho uma boa, tem uma boa. É assim que você vai fazer? Ou você vai ser diferente onde você está? Porque você tem que ser igreja aqui, igreja lá fora. Nós queremos transformar a cidade, mas nós também temos que mudar dentro de nós. É isso que Deus está pedindo, porque a cidade precisa conhecer uma igreja que chame a atenção dela pelos seus atributos, pelas suas qualidades. É isso que Deus está dizendo para esta igreja nesta noite. Você quer fazer a diferença? Qual é a sua visão? É somente local ou é essa cidade? Para mim é essa cidade. Essa cidade Deus já tem colocado no meu coração, como Deus está movendo a terra deste lugar, queridos. Eu não estou dizendo que vai ser a terra do avivamento, que vai ser o quê? Não, eu estou dizendo que essa cidade vai ser diferente. Amém? Porque eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui quando Deus me trouxe, Ele falou comigo. Então eu estou aqui. Sabe, eu tenho uma característica profética. E eu sou pastor, mas sou profeta. E eu tenho essa característica, quando eu entendo a questão espiritual, é porque eu estou crendo, eu sei que Deus está falando comigo. Sabe, amados? Então eu quero que você entenda, eu quero que, por favor, eu não sei se vocês me acompanharam aí, por favor, vai me acompanhando aí no slide. Vai passando, querido. Isto. Talvez eu estou falando rápido e não mudo o slide, mas tá bom. Obrigado, hein, filho? Isso aí. Há dois modelos de igrejas que nós precisamos entender: a convencional e aquela que tem uma visão, a visão da cidade. Sabe, a igreja convencional, nós já fomos uma igreja convencional. A nossa igreja, ela estava preocupada apenas com a congregação. Ela estava apenas preocupada com aqui, esse ambiente. Mas um dia Deus foi mudando, e hoje nós temos a visão da cidade. Então uma igreja que tem uma visão convencional, ela só vê o local, o lugar aqui onde nós estamos. Mas uma igreja que tem uma visão, ela está pronta para observar, ver as necessidades da cidade. E é isso que nós estamos vendo hoje, que a cidade tem fontes amargas, e elas vão ser curadas pelo poder do nome de Jesus. Talvez setores, lugares onde você nem imagina, Deus vai fazer uma limpa, Deus vai transformar essa cidade, e eu creio nisto. Uma igreja convencional, ela se preocupa com a liturgia do culto, do formalismo. Se o sermão é bom, se a música é boa, qual música nós vamos cantar para agradar um pouco as pessoas, a mensagem tem que agradar um pouco. Não, querido, aqui eu prego o que Deus quer falar. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos negociar o púlpito. O que Deus quer falar com essa igreja, Ele vai falar. Porque a vontade nossa, sabe o que é? É pregar mensagem triunfante, mensagem de vitória, mensagem de autoestima, aquelas mensagens que te levanta você, mas Deus muitas vezes quer nos abater,
para levantar depois. Deus quer corrigir para levantar você mais forte. Então isto que Deus está falando. Você precisa entender, não, Deus não quer dar problema para você, Deus quer te ajudar nos problemas, mas você tem que crescer, sabe, tem pessoas que têm que entender isto, e uma igreja que tem uma visão, ela quer compartilhar o sonho da igreja com a cidade. Então qual é o nosso sonho? É alcançar os setores dessa cidade, locais, lá no fórum, lá na prefeitura, lá na câmara, lá nas escolas, na faculdade, lá no hospital. Nós como igreja precisamos entrar e ali há uma fonte amarga, e nós vamos chegar com a palavra, nós vamos chegar com o nome de Jesus, e nós vamos declarar e profetizar aquele lugar abençoado. Sabe, querido, é isto que essa igreja precisa compreender cada dia mais. Uma igreja convencional, ela diz assim, traz as pessoas para ouvir o evangelho. Domingo, traga alguém para vir à igreja, tem um pastor pregando, tem uma palavra, tem um louvor. Mas eu quero dizer, esta é a igreja convencional, mas a igreja que tem uma visão da cidade, ela vai até onde as pessoas estão, e é o evangelho na vida daquelas pessoas. Você vai ver o que vai mudar nos seus ambientes, no lugar onde você está. Uma igreja convencional, 20% trabalham em função do reino, 20%. Uma igreja convencional, 20% dela trabalham, ralam, suam a camisa, e 80% só fica assistindo, fica na arquibancada, e alguns ainda ficam torcendo contra, para quê? Eu espero que não dê certo aquele trabalho não, e muitas vezes fica torcendo na arquibancada, levantando uma bandeira, sabe, mas esta é a igreja convencional, mas uma igreja que tem uma visão da cidade, uma igreja que tem uma visão do reino, 80% trabalham. Por isso que nós trabalhamos em célula, por isso que tem os co-líderes, tem os hospedeiros, tem os ministérios da igreja. Sabe, nós todos temos que trabalhar. Você chegou aqui, eu acabei falando aí para alguém, né, antes de começar o culto. Aqui tem trabalho para todo mundo, aqui ninguém fica parado. Aqui, se você quer fazer alguma coisa, é no lugar certo, é aqui, porque nós temos muitas coisas para fazer. Então essa igreja não vai ficar parada, não somente 20%, mas 80% vão trabalhar, vão fazer as coisas acontecerem. Querido, o que está acontecendo nessa cidade? Lá no campo lá industrial, né? Vocês estão vendo lá, está começando a ampliar lá, firma, ambiente sendo aberto, lojas sendo abertas, né? Estão crescendo a nossa cidade, amados. A nossa cidade está ampliando os territórios. Teve uma pessoa que falou assim, pastor, nesta pandemia, o meu comércio está vendendo muito mais. Por quê, queridos? Porque eles estão entendendo que Deus está movendo. Sabe, você não vai perder o seu emprego. Talvez você está aí com medo. Talvez você está com, como vai ser minha empresa? Como vai ser meu comércio? Como vai ser? Não, Deus está cuidando de tudo. E Deus vai mover a terra. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Mas a igreja precisa se levantar. Sabe, a igreja só vai produzir um impacto na sociedade se ela olhar para fora. Você quer produzir um impacto nessa sociedade, nessa cidade? Purificar as fontes impuras? Então você precisa olhar para fora. Sabe, querido, a igreja, ela precisa ter plena consciência que as fontes estão contaminadas. Nós precisamos mudar o sistema, mudar, né, os pensamentos dessa cidade. E por isso que essa igreja, ela está ouvindo cada domingo sobre um pilar
porque ela vai entender qual é a missão dela nessa cidade. Querida, essa missão é de todos nós. Nós estamos juntos. Nós vamos mudar o governo dessa cidade. Nós vamos mudar as estruturas. Nós vamos, queridos, Deus está levantando coisas aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa cidade vai ser um referencial na região. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Ontem eu tive num acampamento que está sendo construído aqui, na nossa cidade, para mais de 500 pessoas. Só a nave cabe mais de 700 pessoas. E eu falei para a pessoa, hoje tivemos lá eu e Ner para resolver algumas coisas lá. E eu falei para a pessoa que está construindo, falei, Deus está movendo a cidade, e esse lugar vai ser conhecido. Sabe, querido, há muitos anos atrás, de joelho, quantas vezes eu falei, Deus, a nossa igreja precisava ter um acampamento, porque nós queremos fazer muitas coisas, hoje como face a face, talvez muitos aqui não passaram pelo face a face, sabe, hoje nós podemos impactar a nossa região, mas há muitos anos orando, Deus, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho pessoas para fazer. E hoje é uma realidade, está se tornando uma realidade na nossa cidade. Você vai ver quando o nosso governo dessa cidade mudar, quando as coisas mudarem, você vai ver, porque nós estamos orando, e nós estamos crendo, que vai ser uma cidade que vai alcançar a região. Nós estamos orando para Deus dar uma casa de recuperação de dependentes químicos. Porque Suzanápolis, Sudmenuce, Bandeirantes, Ilha Solteira, Andradina, você vai pensando, Jales, Santa Fé, não tem uma casa de recuperação. Por quê? Porque nós queremos ver as pessoas libertas, casamentos restaurados. Então nós precisamos fazer alguma coisa, nós vamos mudar, amém? Vocês estão comigo? Então aplaude o Senhor, porque eu creio, querido, nós não podemos ficar parados, é tempo de mudança, é tempo de avanço, é tempo de mudar essa cidade, e eu quero que você entenda isto, amados, se a igreja entender essa visão, ela vai operar nos ambientes que ela vive, sabe, se tiver uma pessoa aqui, vem aqui pastor, vem pertinho de mim, obrigado, só isto, obrigado, você vai entender agora, ele estava perto de mim, porque eu alcancei ele, por que eu chamei ele? Porque aqui eu não alcanço ele, mas quando ele vem mais perto, eu alcancei. Então você pode alcançar as pessoas que estão perto de você. Amém? Então você vai mudar os ambientes onde você está. E nós vamos tocar nessa cidade. Cada um tocando. Eu toquei no Clodoaldo. O Clodoaldo vai tocar no Israel. Israel vai tocar na namorada, na esposa. E aí vai. E aí cada um vai tocando. A Marli vai tocando nela. E aí nós vamos tocando nessa cidade, e essa cidade vai sendo contagiada pelo poder do Espírito Santo, essa cidade vai ser impactada, amém, queridos? Eu olho essa igreja, uma igreja vibrante, uma igreja influente, que vai influenciar essa cidade, que vai mudar muitas áreas, porque Deus está nos dando ela, para a glória dEle, para a honra dEle, e para isto, queridos, vamos terminar esse sermão, ok? O que a cidade precisa saber de nós? O que ela precisa saber dessa igreja? Estou falando dessa porque eu sou pastor dela, mas a minha vontade é que todas as igrejas dessa cidade venham a ter mesmo pensamento, as mesmas atitudes de alcançar, não ficar só apenas olhando para o local, mas olhar para todo canto dessa cidade. Queridos, então, primeira coisa que essa cidade precisa saber, ela precisa saber que somos testemunhas
de um Deus vivo. Você é uma testemunha viva do nosso Deus. Aonde você está? Esse texto em Atos 1:8 diz que nós devemos ser testemunha em Jerusalém. Essa cidade é a nossa Jerusalém, e nós vamos ter testemunha neste lugar. Segunda coisa, ela precisa saber que somos uma carta viva. Paulo está dizendo aqui à igreja, dizendo: vocês é uma carta escrita, vocês vão ser lida. Então vocês vão ser lida, essa carta vai ser lida por essa cidade. Terceira coisa, ela precisa saber que somos a luz deste mundo e dessa cidade. Você é uma luz, você não pode ficar escondido, você não pode ficar escondido, você precisa sair para brilhar, você precisa fazer a diferença, trazer luz onde está a escuridão, onde tem treva, a luz chega, muda. Será que onde você chega as pessoas mudam as piadas? Onde você chega, eles param de olhar as pornografias que está no celular, dá vergonha de quantos homens que estão olhando pornografia. Um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu estou numa luta, e não é pessoas comum não, eu estou numa luta, eu levo o meu celular para o banheiro. Você não tem vergonha na cara não, meu? Leva o celular para o banheiro, mas para ouvir uma mensagem, vai tomando banho, vai adorando o Senhor. Sabe, querido, pessoas que estão levando o celular para o banheiro, queria vergonha na cara. Você quer mudar o ambiente? Então muda a sua vida, muda a sua postura. Sabe, querido, nós vamos fazer a diferença. E essa cidade vai saber quem é a igreja de Jesus Cristo nessa cidade. Que nós somos uma testemunha viva, nós somos uma carta viva, que nós somos a luz dessa cidade. E nós também somos um agente que vai propagar, né, a palavra de Deus, vai anunciar a palavra de Deus. Querido, veio um texto na minha cabeça. Eu preciso ler esse texto. Hoje de manhã eu não li, mas vou ler agora, porque eu acho, veio algo. Queridos, olha que interessante. Diz assim, Atos capítulo 8, verso 5. Quero ler esse texto. Mas eu quero, antes de ler esse texto, eu quero ler para vocês Atos 6, 7. Volta um pouquinho. E depois eu vou ler esse texto e nós vamos terminar o nosso culto. O pessoal do louvor pode chegar. Hoje o pastor pregou pouco, né? De manhã parece que vai mais. Você levanta meio turbinado, né? Mas mesmo assim, hoje eu acordei 4 horas da manhã e não dormi mais. Foi bem difícil. Mas de manhã parece que a gente está mais. Mas agora Deus está dando para essa igreja o que Ele quer falar. Amém? Eu só quero terminar aqui dizendo assim: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Por que eles obedeciam? Porque os discípulos multiplicavam, a palavra se multiplicava, e a palavra de Deus tem que se multiplicar nessa cidade. E sabe, queridos, os sacerdotes eram os religiosos daquele tempo. Sabe, querido, Deus quer mudar a estrutura espiritual dessa cidade. Tem muitas pessoas falando a estrutura antiga. Nós estamos pensando numa estrutura nova, a estrutura que Deus quer mudar e fazer dessa cidade algo tremendo. Sabe, querido, eu quero ler esse texto em Atos 8. Diz assim: descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhe a Cristo. Pregava quem? Cristo. E o que acontecia?
as multidões reunidas prestavam atenção aos que Felipe dizia. Querido, vou parar um pouquinho aqui. Felipe chegou naquela cidade de Samaria, ele pregava Cristo, ele não falava da novela das 8 não, ele não falava do futebol que fulano, o time ganhou, não, ele falava de Cristo, porque somente Cristo pode mudar alguém. E aí ele diz assim: e as multidões reunidas prestavam atenção o que Felipe dizia. As pessoas no seu trabalho estão ouvindo o que você está falando? Ou está dizendo assim: já vem o crente chato, já vem o crente ignorante, eu não quero ouvir esse cara não, esse cara é ignorante. Ou as pessoas estão dando atenção ao que você está falando? Porque a cidade só vai ser transformada quando as pessoas começarem a dar atenção para você. Porque quando você tem a autoridade, a unção do Espírito, as pessoas vão olhar e vão querer ver o que você quer falar, ouvir o que você quer falar. E aí continuando dizendo assim, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Será que eles estão vendo os sinais dessa igreja? Será que essa sociedade está vendo o que nós estamos querendo fazer? Querido, agora é o tempo, sabe? É antes da pandemia e depois da pandemia. Será que essa pandemia mudou alguém? Será que ela teve poder para te mudar? Será que você teve mais sensibilidade? Será que ela trouxe mais compaixão no seu coração? Será que ela trouxe mais amor? Será que essa pandemia, ela trouxe mais consciência para você pensar nas coisas que estão acontecendo? Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês, nós não podemos viver o antes, nós devemos viver o pós, depois. O que essa pandemia vai fazer da igreja? Será que a igreja vai voltar ao normal? Só o culto no domingo à noite, tá bom, e vou para casa, beleza? Não, nós temos que ser a igreja na semana. E aqui, Felipe fez isto, e a Bíblia diz que os sinais que ele fazia, e os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham gritado, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E o que havia na cidade? Havia, o que está escrito aí? Fala bem alto. Havia o quê? Havia alegria naquela cidade. Essa cidade, quando as fontes ser curadas, restauradas, haverá alegria nessa cidade. As famílias vão se alegrar. Cada setor dessa cidade vai se alegrar. Hoje na escola, queridos, claro, o que nós estamos criando, alunos batendo em professores, mas nós vamos mudar no nome de Jesus. É no nome de Jesus, não é no nosso nome não, porque nós não valemos nada. É no nome daquele que está acima de todos os nomes, esse que tem poder para mudar qualquer situação. E eu quero terminar aqui, dizer para vocês, você precisa levar a cura, a solução, o conforto, o encorajamento para esta cidade. Você tem que fazer um pacto. Esse profeta, ele pegou aquela tigela e lançou naquela fonte e curou aquela fonte para alimentar aquela cidade. Uma igreja saudável, uma igreja curada, uma igreja que tem um propósito, uma igreja que tem uma visão, uma igreja que tem missão, ela vai fazer a diferença, e nós vamos fazer. Eu quero agora que você fique em pé, e nós vamos terminar esse culto. Você vai fazer um pacto aqui nesta noite diante de Deus.
O pacto que você vai fazer com Deus é que você não vai aceitar nenhum peão chegar em você e dizer que a cidade não é boa. Se alguém chegar diante de você e dizer, essa cidade... Não, você vai dizer que essa cidade é boa, essa cidade é bênção, e você vai repreender essas pessoas na cara. Você vai repreender e dizer, eu não aceito isto. Sabe por quê? Porque nós estamos crendo na transformação dessa cidade. Querido, eu não quero... claro que eu vejo a igreja crescendo, o templo precisa ser maior, mas o que eu estou vendo é uma cidade rendida ao Senhor, uma cidade vivendo o melhor de Deus. Querido, há cidades por aí que Deus transformou totalmente, cidade do tamanho da nossa, cidades pequenas, Deus fazendo uma obra extraordinária, e eu creio que Deus está fazendo e vai fazer nessa cidade. Quem está comigo diz amém, amém? Vamos lutar até o fim, e nós vamos fazer esse pacto, vamos orar. Eu quero chamar o Clodoaldo, e nós vamos cantar, e o Clodoaldo vai subir, e você vai refletir o que eu preguei, o que eu falei. Eu espero que você esteja comigo. Sabe uma coisa que eu falei de manhã? Se você está comigo, você vai ser abençoado. Eu falo, quem anda comigo está abençoado. Meu filho, um dia eu fui pregar num lugar, eu estava saindo, o pastor deu uma oferta para mim, eu peguei, dei um valor, falei, filho, é uma oferta para você. Não, mas eu não fiz nada. Falei, mas você está comigo, quem está comigo está abençoado. Quando pastores saem comigo, vai para a conferência, o pastor Clodoaldo está aí. Muitos deles que já passaram e aqueles que estão aqui, quando nós vamos em conferência, tem aqueles monte de livro. Muitas vezes, o pastor Clodoaldo sabe disso. Falei, pode escolher o livro que você quer, eu vou te abençoar. Sabe, querido, nós sabemos que se você anda, você precisa abençoar as pessoas, e você tem que ser um abençoador. Eu não aceito lutas. Quando é a luta espiritual, querido, eu entro de cabeça. Se alguém está com problema espiritual, eu entro de cabeça. Falo, olha, a briga é minha agora. Nós vamos partir para cima, vamos orar, vamos jejuar e vamos quebrar tudo. Porque eu não aceito as minhas ovelhas sofrendo. E olha que eu sofro junto. Porque eu quero abençoar a sua vida. Sabe, Eliseu, eles chamaram Eliseu, aqueles homens daquela cidade chamaram Eliseu, falaram assim, Eliseu, você está vendo a fonte é ruim, a fonte é amarga, a fonte é estéril, a terra é estéril, não produz nada, e eu estou profetizando nesse rio já, queridos, estou profetizando que vai vir peixe de todo canto, essa cidade vai ser impactada, porque Deus vai fazer peixe nascer aí, vai dar um reboliço, porque eu estou crendo, queridos. Tem pescador aqui? Tem pescador aqui? Você vai ver os peixes vindo, sabe, querido, porque Deus vai sarar a nossa terra, Deus vai produzir, essa terra vai produzir, vai ter emprego nessa cidade, empresa vai vir para cá, essa cidade vai ser um referencial nesse estado, e Deus vai enviar empresário, empresa, indústria, vai sair deste lugar, querido, porque nós cremos, queridos. Eu falei para o menino que está construindo o acampamento, eu falei assim, eu quero viver para ver o que Deus vai fazer, eu quero viver para ver o que Deus vai fazer na cidade. Deus vai fazer, queridos. Começa a orar agora. Pastor Clodoaldo vai terminar o culto, orar pelos dízimos, as ofertas, mas nós vamos cantar, e o pastor pode chegar.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, pelo culto dessa noite, ó Deus, pela palavra, ó Deus, que o Senhor preparou para falar com a tua igreja. Deus, tudo que nós ouvimos, nós cremos, ó Senhor, na tua palavra. Deus, nós cremos que o Senhor irá realizar, ó Deus, tudo que te apraz sobre essa cidade, Deus, sobre nossas vidas como igreja. Deus, nós vamos, Senhor, ser instrumento em tuas mãos de bênção nessa cidade. Nós vamos ser instrumento em tuas mãos para propagar o Evangelho de Cristo, para anunciar as boas novas de Cristo, Deus. Deus, para tocar vidas em teu nome, para abençoar vidas em teu nome. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que nós abençoarmos em teu nome, abençoado será. Deus, nos transforma mesmo em canais de bênção, Senhor, sobre essa cidade. Deus, no nosso trabalho, ó Deus, na faculdade, na escola, Deus, aonde teus filhos e filhas estiverem, ó Deus, as pessoas possam ver a luz de Cristo resplandecer sobre as suas vidas, possam ver a presença de Jesus sobre a vida de cada um, ó Deus, que possam orar pelos enfermos e em teu nome eles serem curados, Senhor, que possam aconselhar e através das suas vidas, casamentos, famílias, Deus, lares venham a ser restaurados. Pai, no nome de Jesus, nós cremos, Senhor, na tua palavra, nós cremos, Senhor, em tudo aquilo, ó Deus, que nós ouvimos aqui, ó Deus, porque é a realidade da tua palavra. E ó Deus, assim como o Senhor abençoou as fontes das águas, Senhor, daquela cidade, Deus, nós cremos na tua bênção sobre Pereira Barreto. Pai, abençoa o céu que cobre essa cidade, abençoa a água que molha essa terra. Deus, abençoa os empresários dessa cidade, abençoa o comércio dessa cidade, abençoa o trabalho dos teus filhos e filhas. Pai, que eles sejam, Deus, propagadores do Evangelho, que eles possam ser abençoadores em teu nome, para que em nome de Jesus vidas possam ser tocadas, Pai. Deus, nós te rendemos graças, ó Deus, pelo culto dessa noite. Nós te rendemos graças pelo teu povo que está aqui na tua casa e que está nos assistindo nos seus lares. Ó Deus, onde a tua palavra pode chegar. Ó Deus, que todos estejam debaixo da bênção, da proteção do Senhor. E ó Deus, nós consagramos dízimos e ofertas na tua casa, porque na realidade tudo pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo disse que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Que Deus, os dízimos e ofertas que os teus filhos colocam nesse altar, ó Deus, eles dão com alegria, porque são gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. Deus, pela bênção do Senhor sobre eles. E Pai, cada dízimo e cada oferta, Deus, cada vida, ó Deus, que dizimou e ofertou na tua casa, esteja debaixo da bênção, ó Deus, da providência do Senhor, em nome de Jesus. E Pai, que o teu povo possa retornar para os seus lares, debaixo da bênção, da proteção do Senhor. Que o Senhor lhes conceda, ó Deus, uma semana abençoada. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre o teu povo e tua igreja, Senhor, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Depois que as pessoas forem saindo, você pode trazer seu dízimo, mantendo esse distanciamento, e que você tenha uma ótima semana. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.